A gente nem percebe, mas existem forças psicológicas bem escondidas que guiam as nossas decisões, sabe? Todos os dias. E é para entender melhor isso que a gente vai mergulhar no trabalho fundamental de Robert Cialdini, que ajuda a desvendar os segredos por trás da arte da influência. E já vamos começar com uma pergunta que dá o que pensar. Será que as nossas decisões são realmente nossas? Quer dizer, a gente está sempre no controle, pensando racionalmente? Ou será que tem umas forças invisíveis aí em jogo? Olha, a resposta pode surpreender, viu? A ideia central do Cialdini é a seguinte: para conseguir lidar com um mundo tão complexo, nosso cérebro criou uns atalhos mentais super eficientes. E o que isso quer dizer? Que boa parte das nossas decisões não é puramente racional. Na verdade, é mais uma resposta a padrões automáticos de comportamento que a gente já tem. E esses atalhos, eles são acionados pelo que a gente chama de gatilhos psicológicos. Eles são a chave para entender a persuasão e são usados por todo mundo, de vendedores a grandes líderes. Entender como eles funcionam é o primeiro passo para a gente começar a tomar decisões de forma mais consciente. Ok, vamos analisar os primeiros princípios. Esses dois se baseiam, de um lado, em obrigações sociais e do outro, na nossa necessidade de ser coerente com o que a gente já fez ou disse no passado. Então, de um lado, a gente tem a reciprocidade, que é aquela sensação de que precisamos retribuir um favor, sabe? E do outro, o compromisso e a coerência, que é o que nos pressiona a manter nossas palavras e ações sempre alinhadas. E a gente vê esses princípios no dia a dia o tempo todo. Sabe aquela amostra grátis no supermercado? Pura reciprocidade em ação. Já quando alguém pede para assinar uma petição, é um pequeno compromisso que pode abrir caminho para um pedido bem maior lá na frente. Essa frase, eu te dei algo, agora você me deve algo, resume perfeitamente a reciprocidade. É uma regra social muito poderosa, super enraizada na gente e que, no fundo, garante a cooperação e o funcionamento da sociedade. Agora, o próximo par de princípios, eles se baseiam na nossa tendência de buscar orientação em outras pessoas, seja olhando para a multidão ou para um especialista. A prova social é o famoso efeito manada, né? Se todo mundo está fazendo, deve ser o certo. Na dúvida, a gente tende a seguir a maioria. Já a autoridade é a nossa inclinação a confiar e obedecer em quem a gente percebe como um especialista ou uma figura de poder. E onde a gente vê isso? Bom, nas avaliações de produtos online, por exemplo. Se um monte de gente comprou e gostou, parece uma escolha segura, certo? Da mesma forma, um jaleco branco ou um título de doutor pode fazer com que a gente aceite uma recomendação sem nem questionar. E aqui vem o ponto crucial. Não é preciso ter autoridade de verdade, basta parecer ter. Símbolos, como títulos e uniformes, podem ser incrivelmente persuasivos, mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento real por trás. Vamos para o último par de princípios. Estes aqui são movidos por algo mais emocional, nossas conexões com os outros e o nosso medo de perder alguma coisa. O princípio da afinidade, ou simpatia, mostra que é muito mais fácil dizer sim para quem a gente conhece e gosta. Já a escassez cria um senso de urgência, sabe? Aquele medo de ficar sem acaba impulsionando a gente a agir. Isso explica táticas muito comuns. Um vendedor que encontra um hobby em comum com o cliente e está usando afinidade. Aquela pressão de uma oferta por tempo limitado é o exemplo mais clássico de escassez que existe. Essa frase captura a essência da escassez. A aversão à perda é um dos motores mais fortes do comportamento humano. A simples possibilidade de perder uma oportunidade tende a nos afetar muito mais do que a possibilidade de ganhar algo de valor parecido. Bom, depois de entender os 6 princípios, surge uma pergunta bem importante. Como a gente se protege do uso manipulador de tudo isso? A resposta do Cialdini é bem clara. A consciência é a nossa melhor defesa. O simples fato de conhecer a existência desses gatilhos já nos dá a chance de parar e pensar um pouco antes de agir por impulso. E aqui está a ferramenta prática. Quando sentir aquela pressão para decidir, vale a pena parar e se perguntar: peraí, se esse gatilho não estivesse aqui, eu ainda tomaria essa mesma decisão? Se a resposta for não, é bem provável que a decisão esteja sendo influenciada por um gatilho e não pelo valor real da oferta. E isso nos leva à conclusão desta análise. A questão da ética por trás do uso desses princípios de influência, que são tão poderosos. É fundamental entender que esses princípios em si não são bons nem maus.
são ferramentas. A persuasão vira manipulação quando é usada para enganar, para criar um benefício só de um lado, em vez de gerar valor de verdade para todo mundo envolvido. E assim, a gente termina com uma reflexão. A influência está aí, em todas as nossas relações. Agora, com o conhecimento de como ela funciona, a escolha de como usá-la e de como reagir a ela se torna uma responsabilidade de cada um. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.